Olá! Bem-vindos a mais uma live. A primeira desse canal, mas no meu outro eu fazia várias. Todos bem-vindos. Oi, Monique! Oiê! Gente, hoje eu vou entrevistar a Monique Dutra, que é uma escritora. Olá, Oi, Monique! Tudo bom, linda? tudo bem? E aí, como você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Fundo Feliz, tá verde lindo, né? Adorei! agora sim. Então, gente, como eu estava falando, né, vou me apresentar aqui para a audiência da Monique. Meu nome é Jolene Machado, eu sou designer editorial, então eu faço capa, diagramação de livros. E eu fiz a capa do livro dela, né, que ela acabou de lançar. E você, Monique, se apresente. Oi, gente. Meu nome é Monique Dutra, tenho 31 anos, sou Vai se mãe de um entregar, eu bebê. vou. Eu sou casada, sou mãe de um bebê de 1 ano e 5 meses, Ravi. E é isso, assim, sou formada em comércio exterior e a escrita, ela tá na minha vida, assim, desde criança, assim, desde muito cedo. Sempre gostei muito de ler e escrever também. Nas aulas de redação eu ia super bem. Então ela tá na minha vida, assim, há muito tempo. Escrita e leitura, vamos dizer assim. Então já começou a falar, né, que era a primeira pergunta era essa, né? Como é que começou essa tua paixão pela escrita? Então a escrita é mais recente, mas tu lia há bastante tempo, é isso? Não, então, a escrita é desde assim pequena, Desde porque quando eu tinha aula de redação, assim, por exemplo, eu sempre gostei muito de escrever bastante. A professora falava, e faça uma redação de uma folha. Eu ia e fazia 2 folhas, 2 folhas e meia. Sempre fui, gostei muito, gostava muito de escrever. E a leitura, desde os 12 anos de idade. Eu comecei a ler, assim, com os 12 anos. O primeiro livro que eu li foi Harry Potter, e ali não parei mais. Começou com conteúdo denso, né? Que tem um material É, simbólico, inclusive de alquimia foi. muito forte. Harry Potter, amo, adoro. Que bacana. E agora, como é que agora que a gente vai falar principalmente do teu livro, né? Uma Viagem Inesperada. Como foi que surgiu essa temática, esse desejo de fazer esse livro? Então, em 2019, ali no final de 2019, ocorreu uma mudança muito grande assim na minha vida. E em 2020, eu decidi começar a escrever esse livro. Eu sentei na mesa da sala da casa dos meus pais, né? Na época eu ainda era solteira, não era casada, com as minhas irmãs. E eu falei, olha, eu acho que eu quero escrever um livro. E aí a história é essa. Eu tinha um esboço, assim, né? Eu sempre gostei muito de romance, então eu sabia que seria um romance. Sempre gostei muito de assistir romance, de filmes e ler também romance. Depois que eu fui crescendo ali, saí um pouco ali da pegada Harry Potter e fui para romance. Então eu sabia que queria escrever um romance. E aí as minhas irmãs foram me ajudando. Por que você não coloca assim e tudo mais? Então foi ali que eu comecei em 2020 a desenvolver uma viagem ao inesperado. Hum. Então teve aí outras pessoas, houve outras pessoas que Sim, participaram, né, dessa escrita, dessa história. Que sim, legal. Então, que desde ajudaram na história. que legal. E o que você, não dando spoiler, mas qual é a mensagem que você queria trazer quando você pensou em escrever essa história? Então, eu digo que Uma Viagem ao Inesperado é uma história real, não real, porque um pouco da história da minha vida tá dentro do livro. Como é um romance, assim, né? Muitas coisas do livro, características dos personagens, principalmente da principal, que é a Jenna, tem muito de mim. Tem muitas Ah, coisas minhas. E é uma história, como eu falo, é uma história real no real, é um romance que algumas coisas aconteceram comigo, outras são ficção. Então fica muito na cabeça de quem tá lendo assim, putz, o que é real, o que não é. Mas foi muito puxado assim de a história da minha vida que eu retratei no livro. Muitas e os características nomes? de personagens, coisas assim, são minhas mesmo. Eu comecei a ler hoje mesmo o livro dela, eu fiz a capa, né? Tudo muito mais intuitivamente com as informações que ela me deu.
Mas hoje a Alexa estava lendo para mim, porque eu adoro a facilidade da Alexa. Eu estava aqui fazendo minhas coisas e a Alexa lendo e super envolvida. A escrita desse livro está muito bem feita, assim, tem verossimilhança, tem muito descritivo, né? Então faz com que a gente consiga se situar na cena. Eu me identifiquei muito com a Vicky, né? Eu estou muito ela ali com os livros, tem tudo a ver. A gente acaba identificando esses personagens bem complexos, né? Não avancei tanto assim, mas já tá é uma escrita muito gostosa, até muito talentosa. É o primeiro livro mesmo que tu lança? É o primeiro que eu lanço. Uma Viagem Inesperada é o primeiro que eu lanço. E as melhores amigas da Jenna são as minhas irmãs. Eu coloquei as minhas irmãs nesse livro. Então, o nome delas, uma minha irmã, eu tenho uma irmã que se chama Marcela Vitória e a outra que chama Silvia Luísa. E aí o nome delas eu tirei e coloquei, né, ali como Vicky, uma irmã, e a outra como Luíse, que eu chamo de Lu no livro, né? O apelido é Lu. Coloquei como melhores amigas, não coloquei como irmãs, mas são inspirações das minhas irmãs, são características dela. A Vicky, que você se identifica muito, é a minha irmã que ama muito ler. Ela ama ler, é um dos livros que ela mais gosta é Orgulho e Preconceito. Também. E tá no livro. Então, eu vou pegando muito características delas e colocando no livro. Então, foi assim que eu comecei essa construção. Foi de características nossas, por ser uma história real, não real, ali da minha vida. Eu fui colocando das minhas irmãs, pessoas próximas a mim, no livro. Olha, nesse finalzinho aqui, não sei se foi para todo mundo, mas para mim deu um pequeno bug aí. Deu. Eu entendi que o finalzinho você pegou características de pessoas reais, né? Acho que o pessoas autor reais. faz muito isso, né? De pegar, entender e beber dessa realidade para trazer os seus personagens, né? Ali mesmo no Machado de Assis a gente fica pensando quais daqueles personagens ele trouxe, né? Nas músicas também a gente vê muito isso. Então, é uma dica que você deixa aí para quem está querendo escrever, para quem está querendo virar escritor? Com certeza, com certeza. As pessoas que leram Uma Viagem ao Inesperado, elas pedem para ter já o segundo. E quando você vai lançar o segundo? Eu falei, calma, gente, ainda acabei de lançar o primeiro. Mas as pessoas pedem uma continuação, justamente por ser uma leitura muito gostosa de se ler, né? Muito rápida ali. Eu já tenho história para um outro, mas enfim, eu acho que é uma dica, assim, para quem está começando, é pegar características ali de pessoas que você conhece e descrever bem para a pessoa que está lendo. Eu sempre gostei muito, quando eu estava lendo, de me situar na história, de me imaginar naquela história, naquele lugar. Então, quanto mais eu recebia de informação, descritivo do local, dos personagens, mais eu conseguia imaginar. Então, no meu livro, eu tentei colocar isso também. Eu peguei muitos ganchos e dicas de livros que eu já li, de romance, para poder ter, né, essa ambientação ali no livro, de caracterizar bem os personagens, caracterizar bem os locais que eles estavam, para onde eles vão, porque o livro acontece numa viagem, né? Ele é todo ali, acontece a história inteira numa viagem em outro país, então eu peguei bastante imagem no Google, pesquisei bastante de como eu iria descrever aquele lugar para as pessoas. Então é um processo também exaustivo, não dá? Gente, calma, todo mundo já quer o próximo. Então você já teve pessoas que leram, eu sei que você lançou há pouco tempo, mas já tem pessoas lendo. E qual foi o feedback assim que você já ouviu que mais te impactou? Olha, o que mais me impactou foi uma colega do trabalho que ela se emocionou contando para mim, porque tem uma parte ali do livro que emocionou bastante ela, porque tocou numa parte pessoal dela, né? O encontro que um personagem vai ter com o pai é um encontro emocionante. E aí ela falou, eu me emocionei, ela se emocionou contando para mim. Eu me emocionei muito com esse feedback, fiquei bem feliz. As pessoas têm um feedback muito positivo. Falam que a preferida deles é a Jenna, muitos se ambientam ali na história dela, né? Porque é uma história que acho que acontece com todo mundo, né? Ali, não querendo dar muito spoiler, mas é o fim do relacionamento que acontece com ela. Então acontece com todo mundo, todo dia. Então eu usei isso para poder passar essa mensagem para as pessoas. Tudo que vai acontecer com a Jenna foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu escrevi esse livro quando eu estava nessa fase da vida.
Então, foi ali que eu descarreguei tudo e resolvi, eu vou descarregar tudo na escrita. E aí veio uma viagem ao inesperado. Essa primeira parte aí, eu acho que a gente pode dar um pouquinho de spoiler, né? Porque deixa aquele É, gostinho para pessoa ainda vai que acontecer lê, muita coisa. né? As pessoas ao redor delas, amigas, estavam vendo que ele era uma pessoa, né, complicada e que não tinha nada a ver com ela. Tinha muito aquele material simbólico, né, e psicológico da projeção, né? Ela projetava muito aquilo que ela queria ser ou ter, né, no noivo. E ele, na verdade, provavelmente estava, né, trazendo várias informações ali que já diziam que não era para ela, porque as amigas eram contra não à toa, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. Então foi bem legal assim essa construção, porque isso é coisa que acontece no nosso cotidiano. Quem não tem uma amiga que fala, olha, esse cara não dá, não tem nada a ver contigo. A gente com certeza tem, né? Então, ou uma irmã, enfim. Então eu peguei bem eu quis ambientar bem isso e passar essa mensagem, né, para as pessoas. Assim, uma viagem inesperada, eu acho que é uma mensagem, se você for ver bem ao fundo, é uma mensagem bem profunda, assim. uhum. Uma viagem, talvez uma viagem interior. É, é uma viagem. Porque assim, uma viagem ao inesperado, ele nem ia ter esse nome. O livro não ia ter esse nome. Uma viagem Ah, ao inesperado, antes era uma jornada ao inesperado, e era um outro livro que eu estava escrevendo, assim, à parte, assim, era uma outra coisa mais que de memórias, assim. E aí, quando eu fui escrevendo o livro, ele não tinha nome. Tanto que no meu computador ele ficava assim, sem nome. Era um arquivo sem nome. E aí, quando eu fui escrevendo o livro, desenrolando a história, eu falei, tá aí, vai se chamar Uma Viagem ao Inesperado. E aí foi quando eu decidi o nome dele. que legal, né? Às vezes a pessoa fica pensando, perdendo muito tempo ali, né? Pensando o nome, e o nome, ele praticamente ele vai, é que nem a criança quando nasce, né? A criança olha e É, diz, ah, é esse aqui. Então, ali no final, você já, é. quando ele está finalizado, é que Foi você ali do realmente. meio final é que eu falei, que eu decidi que ele ia chamar Uma Viagem ao Inesperado. Olha que legal. Um título, um nome curioso, né? É. Viagem, onde ela vai. Ainda mais E uma nessa mala, né, na capa do livro. Você vê uma mala preta, você fala, o que é vamos falar isso, sobre né? a construção, né, então, da capa. No processo que a gente estava construindo a capa, que eu sempre falo que a construção da capa é algo em conjunto que a gente faz, é uma cocriação, né? Eu não construo a capa sozinha. E o ideal é que não seja isso. Eu sei que tem editoras, tem situações em que o autor, às vezes, ele é quase obrigado a ter uma capa que ele não quer, né? Eu passei recentemente por uma situação com uma autora portuguesa, que ela tinha feito um livro lá numa editora que eles estavam impondo uma capa para ela. Olha, essa capa aqui é a capa que é vendável, essa capa que vende muitos livros, e era uma capa só com uma cor só e fontes, né? Era tipográfica só, não tinha outros elementos. E ela queria bailarina, ela queria um rosa, ela queria uma aquarela, então ela queria coisas que eles não estavam aceitando e o argumento deles era que não era vendável. Aí eu disse para ela o seguinte: os best-sellers, ao longo dos anos, dos séculos, né, que tem livros que atravessam gerações, muitos, Uhum. né, eles têm diversas Sim, capas. Eles começam naquela época com uma determinada capa, uma escolha X, Y, Z, mas o que faz vender o livro de imediato pode ser a capa ali na livraria de imediato, mas realmente é a história, é, é o boca a boca, o que faz o best-seller é isso. As pessoas é, leram, eu orgulho para você, então eu li, eu quero que tal pessoa leia, tu tem que ler esse livro. Então essas indicações que fazem com que esse livro vá reverberando e na nossa época aqui, né, com os Kindles da vida, é é, muito mais sobre a indicação do que a capa em si, apesar de ela ter um peso, né? De imediato, se você nunca ouviu falar e vê aquela capa, ela também tem o seu peso, mas eu acho que o autor ele tem que amar a sua capa. é. Ele tem que ser a primeira pessoa a ser conquistada pela capa. Então eu faço assim, eu acho extremamente importante que o autor ele aprove, ele crie junto essa capa. E na nossa construção, né, a gente de Você foi imediato ela estava pensando, bem paciente, porque eu ficava assim, não, agora vamos assim, agora vamos aqui. E essa cor, e não essa. Porque eu ficava numa indecisão, na minha cabeça, né? Eu criei várias capas para o livro, né?
Mas eu falei, olha, o elemento que faz a história é a mala, né? Ali no ápice ali da história é a mala preta. Então, vamos colocar a mala preta, porque eu pensei em várias, né? E aí nenhuma ficava bom na minha cabeça, porque na nossa cabeça a gente imagina uma coisa, quando vai jogar no computador ali, fica uma coisa totalmente diferente. Uhum. Então, eu falei, olha, pensei, e falei, olha, o que tá nesse livro é a capa preta, é a mala preta. Falei, Uhum. então a gente vai jogar isso na capa do livro porque vai chamar uma atenção, porque uma viagem é o inesperado, com uma mala preta. Então, assim, eu sempre, quando ia nas livrarias, né, eu via a capa, depois eu ia ler atrás, de sempre ler o primeiro capítulo. Agora deu um bugzinho, não tô Comprava te o livro, ouvindo. fazia. Oi, tá me ouvindo? Voltou aqui, voltou aqui. Eu não sei Ai, se para tá. todo mundo tá assim, mas a tua internet está um pouco assim, buscando, Filho. né? Mas você disse que você ia na livraria e não comprava o livro, foi isso que eu Então, ouvi? eu ia na livraria, eu olhava a capa e sempre lia o primeiro capítulo. Se o primeiro capítulo não me prendesse, eu não comprava o livro. A capa poderia ser qualquer capa, então eu nunca fui muito de Uhum. comprar pela capa. Ela Eu chama lia ali o primeiro atenção de capítulo, imediato, mas se não é me ela que chamou a te prende, né? atenção, não era ela que me fazia comprar o livro. Então, eu sempre fui muito de ler ali o primeiro capítulo. Eu falava, ai, gostei dessa escrita, é uma coisa divertida. Porque ali, para o primeiro capítulo, você já consegue sentir um pouco, né, como vai ser a história. É, E aí, já teve alguns livros também que eu parei no meio, porque eu falava, gente, eu não consigo mais ler. Livros que eu, nossa, super achava que iam ser muito bons, assim, e eu parava no meio. Mas nunca fui de julgar pela capa, não. Eu me chamava a atenção a capa, mas se eu não gostasse ali do primeiro capítulo, eu não continuava. olha que legal. Você demonstra ali um extremo respeito pelo seu tempo, né? Porque eu sou assim uma leitura voraz. A minha primeira lembrança, uma das minhas primeiras lembranças é eu com 3 aninhos folheando o gibi. Então você tentava ler a todo custo, né? A primeira vez que eu lia uma palavra que foi um sabão em pó, nada a ver, né? Mas eu fiquei assim, eu tinha 6 anos e eu lembro dessa cena no supermercado comemorando com a minha mãe que eu li. Então eu tenho uma história com leitura, com livros assim de extrema paixão. E quando eu li, o livro mais exaustivo da minha vida foi ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sou uma fã do Machado de Assis, né? Então, assim, quando eu tinha momentos que ele descrevia demais, que estava cansativo, mas eu dizia assim, eu não vou, eu não vou Desistir. desistir. Mas hoje eu não faço mais isso não, tá, gente? Eu tô que nem ela aqui. Eu leio um pouco e vejo se aquilo faz sentido, né? Quando a gente é adolescente até vale perder mais tempo, mas agora não É, dá, né? agora não dá. E assim, essa tua prática é interessante de ir lá na livraria, ler o início e ver. É quase o trailer do filme, né? Mas também na Amazon dá para você degustar. É legal isso. Eles É, deixam você baixar no um Kindle, pouquinho. né? Um pedaço do livro, ver se você gosta para comprar. Eles são muito, a Amazon é muito estratégica, né? E foi assim que você lançou seu livro, né? Ele tá Foi na Amazon e e-book, né? Foi pelo Kindle Publishing. Porque, assim, eu entrei em contato com algumas editoras e o que elas me ofereciam não era muito atrativo, porque as editoras Rapidinho, às rapidinho. vezes querem. Tá de novo, tá Tá bugando travando? novamente. É, voltou. Oi? Voltou. Pode falar. O que Você elas falou me pra gente. ofereciam para lançar o livro não era muito atrativo para mim. E aí a minha irmã, né, falou assim: olha, por que você não tenta o Kindle Publishing? Eu falei, ah, mas o que é isso? Eu nem sabia que a Amazon conseguia lançar Uhum. livro. Ela, olha, a Amazon consegue para autores, né, amadores e tal. Eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada. E aí eu fui, dei uma olhada e eu lancei ele pela Amazon. Então ele é vendido pela plataforma da Amazon. Ele tá no Kindle Unlimited também, que é quem tem ali a assinatura do Kindle consegue ler ele, né, de graça. Ou quem não tem, paga o valor dele. Mas eu lancei ele pela Amazon. Tá dentro da plataforma da Amazon. Que legal. Tá bem facilitado. Eu comprei ele num clique hoje, rapidamente. Já tava no meu. Tava lendo, já tava a Alexa lendo para mim, porque eu sou E também a dessas. gente tem a facilidade de colocar para outros países, né? A Amazon ela dá essa facilidade para gente de lançar o livro para outros países, né? Em várias Amazons diferentes, seja nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, a gente consegue vender ele aí pelo mundo inteiro pela Amazon. Essa facilidade também é muito boa. É legal, né, para quem está iniciando, quem está querendo ver, né, esse lance, como é que é. E você fez a capa comigo, mas você fez a diagramação no KDP, né? Eu No fiz pelo aplicativo. KDP. Foi Como bem foi isso?
mim desafiador, porque eu tentava diagramar e aí não dava certo. Aí você volta pro Word, aí você tem que começar tudo de novo, porque eles têm um programa, né? Que você vai colocando ali a tua. Como eu falo, a parte ali do início do livro, tu coloca a tua frase, a epígrafo, e você vai colocando ali a apresentação do livro, a sua apresentação como autora no final. Então, eles vão te dando vários links para você colocar, mas é bem cansativo, assim, é bem maçante, porque você tem que ficar olhando página por página e reler para ver se não tá faltando alguma coisa. Tiveram algumas pessoas que me deram feedback de algumas palavras do meu livro que estavam juntas ou que estavam cortadas, aí eu tenho que editar e voltar para a Amazon revisar. Bom, é Então, que assim, pode essa voltar, parte né? Pode editar e subir de novo, né? pode editar e subir de novo. Você pode, quantas vezes que quiser editar, você consegue e sobe ele de novo. É bem legal. É bem legal. Eu tô com o aplicativo, eu tô fazendo já. É. Diagramação, assim, para quem não quer fazer, né? Eu tenho um curso aqui, eu tenho um curso também de diagramação, só que nesse momento ele está voltado para livro impresso. Porque Uhum. fazer livro impresso é mais complexo, né? Para enviar para uma gráfica offset, uma gráfica boa mesmo, tem vários requisitos que você tem que atender para o livro ser impresso com qualidade, né? Então, a Sim. minha primeira gravação, agora no final do ano que eu fiz, foi para livro impresso, mas eu vou ainda, esse mesmo curso vai ser nutrido com, vou ensinar a fazer a diagramação lá no KDP, em PDF, registro de ISBN, tudo Não, é ao longo dos anos, ótimo, porque eu vou assim, colocar. eu quero ter pelo menos algumas impressões do meu livro, né? Dele físico, né? Eu tenho ele só digital. Então eu quero imprimir ele para guardar pelo menos, um para mim, um para a E família, para ter ele impresso bonitinho. E tem a impressão sob demanda, né? Tem vindo, assim, adolescentes, às vezes, porque eu faço tráfego pago, né? Anúncio de design, de diagramação de livros, e chegaram há 2, 3 semanas atrás duas adolescentes que estão escrevendo, acho umas fofuras, e eu estava falando para elas que elas podem fazer impressão sob demanda, porque elas querem ter aquele livro delas, né? E não podem custear a impressão. Então, eu disse, eu faço a capa, a diagramação, deixo ele todo preparado, com SBN, com os registros todos, coloca na plataforma e aí você já coloca, você não paga nada para imprimir, você coloca Aham. lá e coloca quanto você quer ganhar de royalties, né? E pode fazer, você paga um exemplar e chega na sua casa. E eu vi vários vídeos, eu não fiz, né? Eu não sou escritora, mas eu vi vários vídeos de pessoas que tiveram qualidade, sabe? Basta escolher bem, tipo, capas mais Sim. opacas, uma boa qualidade de papel, né? Papel branco não é muito bom, papel mais amarelado. Tem um meio termo lá que não sai tão caro e sai com uma qualidade boa. Então, Todos os romances que eu dei uma lida são papéis amarelados, assim, são mais amarelados. O meu eu pretendo colocar também no mais amarelado. o Porque papel ali, acho que é um padrão ali de couché, romance. eu tô com vários livros aqui, mas o papel couché, que é esse aqui, ó, ele é uma delicinha, né, Ai, tá gente? vendo? Então, assim, esse aqui é o melhor papel que tem. O amarelo, que é o meio termo que eles colocam lá, ele é amarelo, que dá uma leitura melhor, só que ele não tem essa gramatura que deixa bem Bem grossinho, sabe? fina, Escrever né? melhor, mas é mais caro, né? Por exemplo, esse autor, ele vou fazer um livro mais caro, mas que tem uma qualidade muito boa, né? Então, assim, mas na impressão sob demanda dá para a pessoa fazer, sim, para ter o seu livro. Imagino que é uma gostosura, né? Você fala, é meu, eu escrevi, fiz. Uma Eu demorei qualidade. bastante tempo ali para terminar, né? Uma viagem inesperada, porque eu comecei ele em 2020, terminei ele em 2023, final de 2023, só lancei agora em 2024. Porque eu falo que uma viagem inesperada ele foi acompanhando a minha trajetória de vida, né? Ele acompanha muito ali o que eu passei na vida e eu fui colocando isso na história. E depois eu casei, aí parei de escrever um pouco. Aí tive meu bebê, parei de escrever um pouco. Aí depois eu virei e falei, não, eu tô determinada, eu preciso terminar o meu livro. Eu preciso. E aí eu fui determinada e terminei, né? Falei, não, eu preciso, é uma boa história, eu acho que é uma história legal. E aí eu falei, eu tenho até X dia para poder terminar. E aí eu fui e terminei. Ai, que bom, né? Então, agora a nova fase da vida já está te inspirando para novos projetos? Tem algum aí que Já. quer dar spoiler?
Já, eu tenho assim, bom, eu creio que eu vou continuar Uma Viagem ao Inesperado, mas contando agora um pouco da história das outras personagens, contando um pouco da história da Vicky e da Lu, com um olhar ali mais centrado nelas, mas também a Diana vai aparecer, né? Então eu quero escrever, então mais dois livros, vai ser um para Vicky e o outro para Lu, né? É uma coletânea. E um outro. Oi? É uma coletânea. E o outro que é uma outra história que é bem assim, esse vai ser bem desafiador para mim porque é um romance drama. Então vai ser uma escrita como se fosse, não é Nicholas Sparks, mas vai ser uma escrita bem desafiadora assim para mim, porque vai ter ali fatos da vida mesmo, vai ter a morte de uma pessoa, mas também vai ter o reencontro com outra. Então vai ser algo assim bem desafiador para mim, porque não é o meu tipo de leitura e não é o meu tipo de escrita. E nem de filme. Eu nunca fui muito gostar de ver filmes desse gênero, mas é uma história boa, sabe? Assim, eu já comecei a esboçar ele um pouquinho, né? Já tem ali umas 2 páginazinhas, já tem ali o esboço de alguns personagens, mas é como eu falei, é bem desafiador, então eu preciso sentar. E eu pego inspiração, como eu te falei, de algumas coisas. Então, tem séries que eu assisto que já me inspiram e me ajudam na ambientação. Porque Uma Viagem ao Inesperado acontece em 3 países diferentes, né? Um pouco do mesmo país e 2 países, né, na verdade. Jordânia, Estados Unidos, um lado Washington e o outro Nova York, né? Então, os dois são ali dentro dos Estados Unidos e um é na Jordânia. Então, são essas duas ambientações que eu faço numa viagem ao inesperado. E esse vai ser na Inglaterra. Então, eu quero fazer ali numa cidade da Inglaterra, que eu ainda estou pensando, mas eu já tenho aí mais uns 3 livros aí para escrever. Olha, eu já comecei aqui a ler, eu e a Alexa, da minha companheira de leitura. E assim, eu já tô ansiosa, tô gostando realmente. Eu sou chata pra caramba, tá? Tanto com roteiro, porque toda essa vida longa que eu não vou me entregar a minha idade aqui, mas eu sou tantos anos, né? Que eu leio muito. Então, assim, eu gostei muito, me prendeu, achei leve, divertida, para você ouvir, ler assim, em momentos descontraídos, gostoso de ler. E vou acabar, acho que amanhã, com certeza, né? Porque É, tá interessante, eu quero saber a história. muitas pessoas Agora que me leram em 3 dias, ou pessoas que compraram e falavam, nossa, eu não consigo parar de ler, e quando eu tenho que parar de ler porque acontece alguma coisa, já quero voltar e ler de novo. É uma leitura bem gostosinha, assim, é rápida, mas é uma leitura bem gostosinha. Então eu pretendo fazer isso nos outros 2 também. É bem assim. Você teve uma atitude bem estratégica, colocando no limite, colocando com facilidade, colocando barato, acessível, né? Por É, quê? Porque tem autores, né? Não muitos, mas tem autores que às vezes ele pega o seu sonho e já rapidamente quer que ele emplaque, já quer cobrar caro e já quer fazer acontecer. E às vezes não é assim, você tem que ir conquistando o leitor, né? Envolvendo ele e ganhando as massas, que é isso que faz um escritor, né, ser conhecido, ser renomado, ser desejado, as histórias dele, né, e poder assim crescendo e fazendo o próximo livro tu já pode lançar de outras formas, esse livro agora experimentado também, né, que tu está experimentando, ouvindo o que o leitor tem para dizer, você pode melhorar ele ainda mais, imprimir, fazer lançamento, então você está fazendo toda aquela estratégia excelente para fazer o seu livro ficar conhecido, né? E entender o teu público. Isso é bem bacana. Parabéns. E assim, foi uma coisa que não era nem uma estratégia que foi assim algo pensado, porque eu pensei assim, eu não sou uma autora conhecida, é meu primeiro livro, né? Então eu não posso colocar um valor exorbitante. Falei, vou colocar um valor acessível para todo mundo, uma faixa etária que dá. Se uma adolescente quiser ler, ela vai ler tranquilamente, porque a leitura é fácil, não é uma leitura, né, rebuscada, então é uma leitura muito fácil, muito gostosa e rápida de se ler. Então, eu fui pensando dessa forma. E aí, para os outros livros que vierem, eu já vou ter um pouco mais de experiência, o público já vai ter conhecido, né? Quem já leu, já conhece o estilo de escrita, e eu vou acompanhar, né, esse estilo. Então, eu acho que é assim mesmo, a gente vai ganhando as pessoas e escrevendo mais. A escrita, para mim, ela é um refúgio, assim, sabe? Quando eu sento ali para escrever, eu me sinto muito bem
e é um refúgio para mim, tanto a leitura quanto a escrita, né? Mas a escrita, para mim, eu confesso que se eu deixar horas ali, eu vou ficar horas escrevendo e eu não vejo nem a hora passar. Incrível, né? Então, era uma pergunta, uma coisa que eu pensava, assim, será que é algo também terapêutico escrever, como para algumas pessoas é? Às vezes a psicóloga diz, escreva, coloque seus sentimentos no papel para ti, assim. É. E eu tenho, assim, fora o livro, né? Eu tenho alguns textos que são textos de reflexões da vida. São mais de 200 textos escritos por mim. Muitos deles eu coloco aqui no Instagram, coloco nos stories. São todos eu que escrevi. E são mais de 200 que eu já escrevi aí ao longo, desde 2020 que eu venho escrevendo esses textos também. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E um dos meus sonhos, assim, é lançar um livro só com essas memórias, com essas reflexões ali. Ter um livrinho com essas reflexões minhas, assim, sobre a vida. Tipo um livro de crônica, É, né? Meio é. Também é uma esse livro vontade. aqui, O Amor Não Salva Ninguém, e ele fez um estilo assim, não tão grande, né? Porque são textos curtos, mas sobre a temática da visão dele sobre que o amor não salva ninguém. É bem interessante esse livro. Achei interessante. Gostei também do título. É interessante para ler. O que é legal desse livro, assim, eu tenho muitos livros, eu morei em 3 lugares, eu nasci em Belém, morei em Natal, eu tô dizendo assim, que eu tô fazendo assim, um triângulo aqui no Brasil, e tô morando agora em Blumenau, em Santa Catarina. Então, como eu sou nômade, por um tempo eu fiquei assim um pouco receosa de andar com meus livros, então eu tenho as minhas Horcruxes, né? Quem gosta de Harry Potter sabe que Você minhas gosta? Horcruxes estão espalhadas, estão espalhadas por aí, e alguns livros eu trouxe que tem uma estética que teve um trabalho desafiador. Nesse caso desse livro, na verdade, esse autor, são 2 livros deles que foram feitos, as ilustrações foram um tatuador. É um tatuador que ele Nossa. gostava e que ele pediu para esse tatuador fazer Fazer. as ilustrações. Interessante. E aí, quando ele trouxe, será que dá certo? Eu falei, olha, vamos digitalizar, né? E ver como a gente pode encaixar isso. Eu sou muito flexível. E tem 2 livros dele, que ele é bem criativo, assim, o outro foram também Legal. tatuagens. O tatuador, ele faz aquela tatuagem mais, tipo, Mais para aquarela, desenho, né? Aquarela. isso. E aqui, por exemplo, tem um, olha. E aí ele sempre Gente. ele colocou um livro lindíssimo, assim, com esse artista. Ah, eu sigo o que o autor quer. É. Assim, para mim, o livro é dele e o que ele está imaginando eu Então, tenho que trazer, sabe? Eu sei que é um desafio, eu não fico chateada, eu sei que você imagina uma coisa, mas fazer o outro, é. fazer aquilo que você está imaginando e ir nos meandros, né? Achando aquilo que você quer de verdade, chegar ali e dizer, ah, eu gostei disso aqui. Eu cheguei nessa capa, ou eu cheguei nesse projeto. É um trabalho em conjunto e que às vezes a pessoa acha que tá sendo chata. Eu digo, não, gente, é assim mesmo, eu sou É. paciente, eu amo esse trabalho. E assim, E e tá tudo bem. quando a gente foi fazer, né, a capa do livro, uma coisa que eu ficava pensando muito era, gente, se eu ficar presa nessa capa, eu não vou sair dela nunca. Então, às vezes, a gente também é muito perfeccionista e quer a capa perfeita. E eu ficava assim, não, eu preciso lançar ele. Se eu ficar pensando, ah, mas poderia ser assim, poderia ser desse jeito. Eu falei, não, eu preciso lançar com uma capa que eu goste, porém, não ficar tão presa na capa, porque senão as pessoas não vão ler, que é o mais importante que é a história, né? É isso, acontece muito da pessoa ficar presa. Não tem capa perfeita, assim como não tem seres humanos perfeitos, né? Às Exatamente. vezes, como foi o caso da tua capa, ela gera muito mais curiosidade do que entrega tudo. Porque tu podia colocar os personagens ali, colocar eles juntos, É, colocar separado, um de costa para o outro. E às vezes a pessoa quer ser muito literal na capa e ela acaba entregando tudo. Então eu gosto dessa capa misteriosa, o caminho é. que tu adotou aí junto comigo. Eu acho que ela traz uns elementos e o que eu acho bem interessante é quando a gente traz essas simbologias, né? Eu sou alquimista, adoro simbologia. Explicando um pouquinho de alquimia, ela é um manual do inconsciente. Então, é como a gente Uhum. pode conversar com o inconsciente, que ele traz informações para a gente, né? Nos nossos sonhos, nas sincronicidades. Ali no livro mesmo eu vi que tinham bastante sincronicidades Sim. acontecendo, né? Tu tomou esse conhecimento para dentro do livro. Então, assim, trazer essa simbologia, que é o que realmente numa capa fala com o inconsciente do outro, né? A capa ela não vai dizer tudo que tem no livro. Ela só Exato. pode comunicar através de símbolos
o que o autor quer dizer. Então, assim, não Não, precisa tem ser literal. uma autora de romance que eu já li todos os livros dela, que chama Melancia, o nome do livro. E a capa é uma melancia. Então, assim, aí o outro livro dela chama Sushi. E tem um monte de sushi na capa. Então, assim, ela é uma autora que ela não coloca, por exemplo, você não vê que é um romance, ela só escreve romances, mas você, por uma capa daquela, você imagina, gente, mas por que sushi? Por que melancia? Porque, assim, tem uma capa ou outra que ela coloca ali, um personagem na frente, mas nada muito que você vai deduzir o que é. Então, isso é bem interessante, né? Quando eu cheguei finalmente no, ai, a capa vai ser uma mala. Falei, cara, tem tudo a ver. A Tem história tudo a ver. acontece por causa dessa mala. Então, assim, tem tudo a ver e é aí que eu vou fazer a Não me história. conta que eu não cheguei Não, ainda no mala. não vou contar. Não vou dar spoiler, mas ela tem tudo a ver. A história acontece ali, começa de fato ali, sabe? E também essa questão de você casar ali, né, os elementos. Isso foi bem desafiador para mim também, porque eu tinha que casar, por exemplo, fuso horário, né, de um país para outro. Quando a Diana tá lá na Jordânia e liga para as amigas dela, em Washington é um horário totalmente diferente. Então, foram coisas que eu também tive que pesquisar. Nossa, quanto tempo que é de fuso horário da Jordânia para Washington? Porque se ela tá ligando de dia, lá vai ser de noite. Então, assim, eram coisas bem assim que eu tive que pesquisar para poder casar certinho ali a história. Que legal, né? É, também é um trabalho exaustivo. A pessoa É, que pensa, eu vou escrever aqui qualquer coisa na minha cabeça. é. O leitor está conectando com a história dele, com a bagagem cultural que ele tem, e ele está dizendo, isso faz sentido ou não? Isso é real ou não? Então, precisamente, você Exatamente. vai ser responsável com a escrita. Legal, bem bacana, parabéns. Eu queria saber Obrigada. qual foi o desafio, o teu maior desafio escrevendo ou nesse processo de escrever até publicar o livro. Olha, o meu maior desafio, assim, tinha vezes que eu não sabia o que eu ia fazer com um determinado personagem, né? E teve, quando eu fui, assim, reler o livro para poder, como se fosse uma reedição dele, eu adicionei muita coisa nele depois. Porque eu via que tava uma história, não é que não tava casando, mas estava muito crua. Eu tinha que colocar a Diana, por exemplo, fazendo muito mais coisa nessa viagem. E não simplesmente acontecendo o que estava acontecendo no desenrolar da história. Então, o meu maior desafio foi pensar em mais coisas para embutir na história, para a história ficar mais longa, para a história ali ter não só esse sentido de ela vai viajar para reencontrar a si mesma. Não, dentro ali daquele parâmetro eu tive que casar todos os personagens, então mais desafiador para mim foi isso. Quando eu fui reler o livro, eu ter que colocar, adicionar muito mais coisas nele para ele ficar um livro mais, assim, como eu posso dizer, mais atraente, assim, para a leitura, sabe? Mais, assim, passando a mensagem que eu queria passar. E o que encanta na história, né, independente de ser um livro, de ser um story, um filme, às vezes são detalhes, né? Aquele livro que virou filme, né? Como é Rezar e Amar. Eu Eu não amo, li, mas eu vi o filme. eu Toda amo. vez, toda vez que eu assisto, eu pego, tem uma coisa lá que me encanta diferente. Olha, na última cena lá, ela e o senhorzinho, ela fala, olha, esse ficou bem marcado da última vez que eu assisti agora, esse ano. Ela fala assim para ele, pro senhorzinho, né, que era o guia dela, o mestre dela, você já viajou de avião? Aí ele fala, não lembro o nome dele, ele fala o próprio nome, né, e diz, eu não tenho dente. É. Aí ela fica assim, Aí você fica. meio, oh, meu Eu Deus. amo esse filme. Assim. Esse filme, para mim, foi um Mas dos aí filmes que tem me ajudou muito a escrever. Me uma ajudou bastante. grande informação ali, né? Eu não tenho dentes, eu não cuido dos meus dentes, eu não tenho Você acha dinheiro que para o meu eu viajei, né? cuidado, eu ia pegar um avião. Sem contar que para ele já entendeu que a busca é sempre dentro dele, né? Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa precisa de uma quebra de paradigma, de sair daquele ambiente, daquele campo que ela tá, para ela se tocar da vida ou para ela ter um grande insight. Eu acho que precisa, quando o interno não está se encontrando, eu acho que outros fatores podem, né? Mas, assim, ele tinha uma outra percepção de mundo, né? Então, Exatamente. ele Totalmente dá um. diferente da dela. É tipo foi um cara na real, cara. Eu não mudei o meu dente, eu não fui pro básico, né? Imagina viajar. Imagina andar de
avião, né? Então, assim, esse foi um dos filmes que me ajudou muito. Esse filme me toca muito. Porque quando eu tive a mudança na minha vida, todo esse filme me deu, assim, muita bagagem para prosseguir. Então, é um dos filmes que também me inspirou a fazer uma viagem inesperada. É um dos filmes. Eu Legal, peguei muita inspiração de filmes e livros, então ele foi um dos que me fez, sabe? Também de como inspiração. legal. E você falou do maior desafio, que foi preencher essa história com outras informações, né? Que não são só aquele enredo principal. E a gostosura, o que foi a melhor coisa de ter feito um livro, de todo esse processo? Olha, eu acho que quando eu cheguei assim no final do livro, no dia que eu acabei, eu me emocionei muito. Eu chorei assim, porque é muito gratificante pra gente que escreve, porque o livro era um sonho pra mim. Escrever um livro era um sonho. E eu falava assim, nossa, um dia será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir terminar? E era um grande sonho. Então, quando eu terminei, você sente uma sensação de, nosso dever cumprido. Eu consegui cumprir e realizar esse sonho. E aí, quando você vê ele lançando, as pessoas lendo e gostando da história, porque também era um medo meu. Falei, nossa, será que alguém vai gostar de ler meu livro? Porque, assim, nossa, eu escrevi, ok. E como eu coloquei muito da minha história de vida ali, falei, nossa, será que as pessoas não vão achar, nossa, mas que chatice, sabe? Mas eu acho que eu consegui amarrar ali tão bem a ficção com a realidade que ficou uma coisa gostosa de se ler. Então, o sentimento que eu tive foi de muita gratidão, assim. Eu fiquei muito grata de ter conseguido lançar, de ter realizado esse sonho, sabe? E aí você se sente mais forte, mais experiente para escrever o próximo, né? Então, assim, nesse próximo, você já fica assim, olha, eu já passei, eu já sei, então é só botar a criatividade para funcionar. O primeiro livro, então, já te ensinou várias coisas que vão te É, facilitar o caminho, né, para os próximos. exatamente. Ah, que bacana. É, já está aqui terminando, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ah, bem pouco tempo já. Para quem quer escrever, para quem está pensando em publicar seu livro, que recado você deixaria para essa pessoa? Olha, deixaria como recado assim para não desistir. Porque assim, em alguns momentos, não que eu queria desistir, mas em alguns momentos me desanimava assim. Quando eu tinha um bloqueio criativo assim, que eu não sabia mais o que fazer com a história, porque teve alguns momentos, foram raros os momentos, mas teve alguns momentos que eu tinha esse bloqueio. Que eu falava, tá, mas e agora? Para onde eu vou? Será que eu coloco assim? Eu não coloco assim? Então, quando eu tinha esse bloqueio, eu não pensava em desistir, mas me desanimava. Então, o que eu falo é não desanime. E é sobre sonhos, né? Eu falo que cada pessoa tem um sonho na vida. E talvez você olhe para o sonho do outro e fale, nossa, mas esse sonho em lançar um livro, sabe? Nossa, mas não diminuindo o sonho do outro, porque assim, a gente não pode fazer isso, né? Cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem um querer. Então, se o seu sonho é lançar um livro, faça isso. Não fique pensando, ou, ai, mas o que será que as pessoas vão pensar? Não, esse é o teu sonho. Então, se é o teu sonho, vai atrás, corre atrás. Porque o meu sonho vai ser diferente do seu, vai ser diferente da outra pessoa. Por exemplo, o meu era lançar uma viagem inesperada, dois, né? Era lançar uma viagem inesperada. E aí aconteceu. E agora a gente já tá indo para outros. Então, assim, não pensar nisso. Ir em frente, não desistir. Não pensar no que os outros vão pensar, porque você às vezes talvez possa achar o seu sonho pequeno perante outros sonhos de outras pessoas, né? Mas não. Acho que o sonho é muito individual de cada um e você precisa ter aí força e seguir em frente para poder realizar. Ai, que lindo. Eu tô aqui segurando aqui, ó. É tão lindo, né, a gente falar de sonhos. Eu acho que nesse trabalho, né, com livros, eu vejo que esse é a principal motivação, né, de um escritor, é realizar um sonho e a gente compartilha dele quando a gente lê, né? Então, assim, já nosso sonho agora, nós que somos seus leitores, é que você escreva o mais rápido possível. O 2, o 3, o 4, Pode, nossa. pode deixar. E eu tenho também, eu falei, eu lancei ele agora, mas eu tenho assim um grande sonho que um dia ele vira um filme, sabe? Eu Ai, queria tudo. Netflix, me note. Queria Nossa, muito, assim, que lançasse e virasse um filme, por exemplo, esses filmes de romance que a gente vê no Netflix, que às vezes a Netflix lança uns filmes tão legais, né? De romance, sim, bem muito. assim, gostosinho pra você ver e tal. Então, é um dos meus sonhos também, que agora é outra coisa que eu quero lutar por isso. É um dia, não vou desistir, que ele chegue, que eu consiga apresentar ele em Por que alguma não? plataforma
vire um filme. A gente viu aí vários filmes que foram pro E os Oscar. livros, né? Também. Filmes incríveis, incríveis. Eu acabei de assistir o Pobres Criaturas, que é um livro antigão. Não tem, eu não achei em português, ele era em espanhol. Uhum. Super, a versão dele, brochura, eu acho que tá R$1.000, assim, Nossa. super caro, muito inacessível. Tem uma versão dele em inglês mais barata, mas super bem interpretado, com um conceito, muitos elementos aí super interessantes. O Oppenheimer que ganhou, né? Uhum. Também com inspiração de livro. Então, vários eles trazem, né? O cinema ele traz, ele populariza, ele é uma outra linguagem, sempre falando cross-mídia, então são linguagens diferentes, são importantes, né? No seu peso, mas muitos deles eles vêm de livros, né? Para todos os garotos que amei, vem de livros, Barraca do Beijo vem de livro. Então, se a gente for pegar aí alguns da Netflix, todos eles ali vêm de livro, né? Então, para todos os garotos que amei, que já amei, é um dos filmes que eu mais gostei de romance. Assim, eu assisti os 3 e foi um dos filmes que eu mais gostei. Achei muito legal. Então, muito legal a história. Esse é um dos meus sonhos, que ele um dia vire filme. Quem sabe? Que legal. Olha aqui, a Aline falou, os sonhos nos movem, parece clichê, mas é a pura verdade. Esse momento que a gente trouxe, né, nos move, com certeza. Cada vez tem que ter. Agora que você alcançou esse, você quer alcançar outros. E a gente tem que ser assim, movendo olhos mesmo, né? Que a nossa vida brilha. A gente olha você, maravilhosa, linda, radiante, Obrigada. incrível, porque é uma pessoa que está realizando seu sonho, né? A gente fica assim. Eu tô vendo os comentários de todo mundo aqui, a sua mãe já passou por da mamãe. A mãe babona. Tem que ter, né? Uma filha maravilhosa dessa, tem que ser babona mesmo. O objetivo dessa live que tá acabando, que eu tenho que estar acabando, né? Bom. Era que a gente pudesse falar desse livro, dessa maravilhosa, dessa trajetória da construção do livro, incentivar também, né? Quem pensa em escrever e ainda não se sente preparado, ou não sabe para onde ir. Acontece muito aqui no meu trabalho, né? Como designer editorial, as pessoas chegam às vezes perdidas, elas escreveram e não sabem o que fazer. Onde eu vou? O que eu faço? O que precisa ser feito? Nem sabe que existe diagramação. Eu só fui descobrir isso depois. Na metade do livro. Fazendo também. Ela diagramou o livro, ela viu o desafio que é, né? Às vezes a pessoa acha que é muito simples diagramar, mas... Já é você que vai diagramar, porque eu já não quero. É isso. Eu tenho curso, né? Eu fiz o curso porque eu sei que tem autores que querem fazer o seu livro sozinho, que querem baratear, né? E ele tá também bem acessível. Meu curso nesse momento tá 9,7. Então, para quem quer fazer sozinho e quer baratear, ou tenha paciência, ou quer aprender, porque eu quero aprender, eu quero fazer vários livros, eu quero fazer sozinho, eu deixei essa facilidade, mas eu sei que tem gente que quer que o outro faça. Não, o próximo já vai ser tudo na mão da Jo, a capa, a diagramação, vou falar como. Com certeza, vai ser um prazer, né? Foi um prazer. E agora, quero que você diga pra gente, fale aqui para as pessoas como é que elas acham esse livro que eu tô lendo, tá maravilhoso, tá incrível, compre. Compre, gente. Olha. Oi? Onde é que elas acham? Como é que elas fazem para ter? Não, Amazon, gente, ele tá na Amazon, o link tá na minha bio também do Instagram, eu deixo ele lá na bio e na Amazon. Então, assim, só digitar lá Uma Viagem ao Inesperado. Quando eu pesquisei, era o primeirinho que tava aparecendo lá na Amazon. Então, com a capa, é uma mala preta na capa, tá meu nome lá, mas ele tá com o link na minha bio também. Foi assim que eu comprei, eu entrei lá, bicheireta, comprei. Não estava assinando Limits, porque quando eu assino, eu pego e maratono livros lá e comprei ele mesmo, achei ótimo. Então, rapidamente, num clique só, quando você compra, já apareceu, num clique só, já baixa, já tá no Kindle. Quem tem Alexa já lê para você. Quem não tem Alexa, se baixar o aplicativo do Kindle também, você pode baixar no celular, porque no início tinha que ter o Kindle, né? Kindle mesmo, né? Eu já tive, né? Inclusive, acho que eu vou comprar um novo. Mas dá para ler no celular. E ela também lê para você, se você pode baixar o aplicativo. Isso eu não sabia. Eu não sabia nem que a Alexa lia. Eu tenho uma Alexa aqui, mas eu nem sabia que ela lia. É pro meu filho ouvir música, a Alexa que tem aqui. Vocês quiserem ela ler agora, Alexa Kindle. Alexa, leia meu livro. Lê agora. Eu só falo Alexa Kindle, ela ouve, ela já começa a ler.
E é maravilhoso, assim, porque assim, eu sempre quis que mamãe lesse para mim, só que mamãe não lia livro, né? Então, assim, eu estou Tá resgatando. resgatando esse desejo. Eu leio para mim. Mas é Na bom infância. saber disso. Mas assim, é um prazerzão falar com você. Quem quiser fazer livros, está pensando em fazer o livro, não quer fazer sozinho, ou quer ter alguma orientação, ou quer fazer sozinho, mas quer ter alguma orientação também, eu tenho curso. Fale com E quem quiser essa falar linda. comigo. Oi? Fale com essa linda, se você quiser fazer. Super Eu atenciosa e esclareço. paciente, gente, porque o quanto que olha, enche o saco dela, não tá escrito. Olha, gente, eu só não aturo ser destratada, tá? Mas assim, bem raramente, mas quando é desrespeitoso, eu cancelo, eu paro, eu vou embora. Mas tendo assim respeitoso, tranquilo, eu amo muito meu trabalho, eu acho que é um privilégio poder trabalhar com algo que eu gosto desde tão pequena, né? E assim desenvolvo ele com muito carinho. E hoje foi um bate-papo, mas eu vou trazer outros escritores aqui e também quando a nossa maravilhosa que estiver já lançando o próximo, Lançando outro. o novo, chamarei ela aqui de novo para falar um pouco com vocês. Quem sabe em outra oportunidade também. Leia o livro dela, tá muito incrível, tá? Eu vou deixar uma dicasinha para você, que eu acho que pode melhorar ainda mais a venda, se você fizer uma landing page sobre o livro. Vamos conversar sobre isso, então. Muito legal. Por exemplo, eu fiz os meus sites e ela vende por você, né? Entendi. Pegar Ótimo. editar um pouquinho essa live, tá cheia de conteúdo, colocar trechos que geram curiosidade também, e sempre levar para a landing page, porque a landing page é o nosso vendedor, né? O site, é bom saber disso, tá vendo? Não sabia. ela Vamos é o nosso vendedor. Ela é o nosso vendedor, ela que está dizendo ali, não precisa entregar tudo, mas para a pessoa se situar. Eu vi, em caso de livro, eu vi aquele livro é um livro que ficou bem famoso, que é um relacionamento tóxico com ansiedade, alguma coisa assim. O nome do livro. Tem um relacionamento com ansiedade, ou é tóxico com ansiedade. É um livro que, dentro dessa área de ansiedade, ele é bem conhecido e o autor fez isso. Fez uma landing page, então a gente vai. É o próximo passo. Vamos fazer isso aí. Tá bom? Também Clube do Livro é interessante, deixar algumas dicas aqui para autores. Obrigada a quem esteve aqui, a mãe dessa maravilhosa. E a Fê que esteve aqui. E a todos os amigos, os queridos que estiveram aqui. Obrigada. E essa live vai ficar salva aqui também. Tá? Obrigada. Ótimo. Obrigada, Diogo. Obrigada mesmo pelo espaço, pelo carinho. Obrigada. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.